Norioli. Muito bem, nós vamos conversar com o professor Jay Enger. Ele é um PhD, né, da Universidade do Texas, que está visitando aqui o Brasil, Mato Grosso especificamente, por conta de alguns projetos de pesquisas que a Texas A&M, que é a universidade da qual ele leciona, tem com a UFMT de Sinop, lá, o professor Daniel Abreu. Então eu vou começar perguntando para ele, participou, palestrou no nosso evento aqui do Prêmio Formato em Campo. Eu vou perguntar para ele o que ele achou do evento, se ele pode comentar a respeito de alguma das propriedades que foram apresentadas ali, o que ele achou, enfim, do evento que nós acabamos de assistir aqui. Dr. Jay, what are your thoughts about what you saw this afternoon here at FAMAT? I thought it was very eye-opening. I was really impressed with some of the work that these farms are doing and the range of things that they're doing. Many times farms can be pretty one-dimensional. They may just grow one crop, but the mixed cropping, the attention to other things like environmental issues, recycling, taking care of using manure, biogas, those kind of things. It to me was a way that they're tightening their circle in their property and trying to reduce costs through making multiple uses of their biomass and other materials that they have. The other thing that was really surprising is how some of these farms took care of their employees. And to me, that's a really important thing, because if you get trustworthy employees and they enjoy doing their work, they're going to do a much better job for you over time. And there's a lot of discussion about corporate knowledge or traditional knowledge. Keeping employees that long and having them know your land is important. And so over time, you build trust with those employees, and you know that they're taking care of your land and know about the things that need to be done, instead of every time having to retrain those employees. So maybe it costs them a little bit more in the beginning with these employees, but maybe over time, by keeping these employees for a long time, they save money. So that would be an interesting study. Okay. Bom, ele falou, primeiramente, que ele gostou muito da forma como as propriedades que foram apresentadas aqui são multifacetadas, no sentido de não fazerem só uma coisa, né? Ele falou, normalmente os produtores são não fazem duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele disse que esses produtores que ele viu aqui estão preocupados em desenvolver melhor as habilidades, né, suas e da propriedade, usando, por exemplo, reciclagem, né, de dejetos, fazendo a reciclagem do lixo, coleta seletiva nas propriedades e tentando ganhar dinheiro com isso, né, diminuindo custos e, além disso, além dessa renda extra que essas atividades acessórias podem trazer, tem também a questão da sustentabilidade, né, procurando fazer uma produção cada vez mais sustentável, usando todos os meios possíveis, né, para afetar o mínimo possível a natureza, mas aumentando o máximo possível a lucratividade e o desempenho, digamos assim, produtivo da propriedade. Outra coisa que ele citou, achei bastante interessante, ele disse a maneira como o pessoal trata os funcionários, né? Ele não imaginava que fosse assim, e ele disse que essa questão é muito importante porque a tentativa do produtor de investir no funcionário, porque ele sabe que aquele funcionário está ajudando ele a cuidar da terra, do solo, do seu negócio, né? Pode ter um custo inicial talvez um pouco maior, com treinamentos e algumas vantagens que esses funcionários têm, né? Que essas propriedades mostraram que eles têm, 14º salário, participação nos lucros, aí nós vimos, mas que no longo prazo isso aí é muito bacana, porque o custo com certeza será pago pela forma como o funcionário também vai tratar a propriedade, né? Sabendo que essa propriedade tem que seguir aí para as novas gerações, permanecer produtiva ou até mais produtiva do que quando se iniciou a produção agrícola. Ele disse até no final, como um cientista que ele é, né, que isso poderia ser um estudo de caso interessante, né? Digamos assim, tudo isso, né? A forma de usar, digamos, os subprodutos da propriedade para melhorar a renda, a questão do lixo, a questão do esgoto, a questão da produção de energia, né, com alguns dejetos, por exemplo, nós vimos aí na propriedade de suíno, e essa forma como se trata os funcionários. What about Mato Grosso State? You've been here on a partnership with the Federal University at Sinop,
and you are developing a modeling situation here, or model that you are developing over there in Texas that can fit maybe with information for the farmers here. How do you see the future of this collaboration? Eu perguntei para ele sobre o trabalho que ele está desenvolvendo com a Universidade Federal do Mato Grosso, lá no campus Sinop, com o professor Daniel Abreu. Ele trabalha com modelagem lá no Texas, na Universidade do Texas A&M. Modelagem é mais ou menos você ter dados suficientes para fazer uma previsão, né? E essa previsão, quanto antes você pode fazer, por exemplo, como uma cultura vai crescer, se vai ter uma seca, como que isso pode afetar a produtividade, seria uma forma de os produtores anteciparem decisões, tomarem decisões melhores para evitarem o risco, né? Então, eu ouvi a resposta dele. So first of all, Texas A&M has a long history with working with these models, and many of the crops that you're growing here are part of those assessments that have been done elsewhere: cotton, soybeans, the corn, sorghum. Those crops have all were initial crops that were set up for modeling, and so we can bring that kind of technology here. We certainly are going to have to look at local conditions for soils and microclimates and things, but we have at least the building blocks to start an effort here. Your system here, I mean, I'm impressed with its expansiveness. I think that's something that we're going to that'll be unique, and that we'll have to do some modifications and things for, but it's not something that's insurmountable, and that we'll be here to learn from that and use the expertise of your organization, and then the expertise of farmers in that too. Where I think this is going to benefit the long term here in Mato Grosso is that we'll, at the university level, start bringing a toolbox here that they can use that will directly benefit you, provide some interaction and some extension to do work. But also it will be starting to train this next generation of students and both graduate and undergraduate students to learn that these models can be used and what the benefits are, and so that it won't be just a new concept, it will just be part of work. And that's where I think that we need to get, and where our interests are, is that we can all work together, and both with students, the professors, the farmers, and work toward trying to get a community that sees the values in these models, or the value of these models, and then also being able to use them to help them make decisions. And for sustainability and optimization, where those crossover is an important point for most farmers here. Bom, ele respondeu que é um trabalho importante, né? A Universidade do Texas A&M, eles já têm uma história grande nessa ferramenta, né, da modelagem, de desenvolver essa ferramenta de modelagem. Ele disse que aqui o que chama atenção a ele, que pode ser uma coisa que ele também vai aprender muito aqui, é o tamanho das propriedades, né? Soja, milho, algodão, pecuária de corte. E isso é uma coisa única, que talvez é o desafio do cientista, né? Tentar desenvolver uma mesma ferramenta para uma outra situação, que é o nosso caso aqui. Mas é claro que ele precisa da nossa ajuda, ele enfatizou isso, porque as informações que virão serão dos produtores, né? O programa, o processo de modelagem que ele tem seria uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal depois tem que ser adaptada para as condições locais, de clima, solo, enfim, tipo de insumos que a gente usa, tipo de safra que a gente faz e tudo mais. Ele acha que essa primeira fase do desenvolvimento é importante. A FAMAT está tentando, junto com outras entidades, né, como a ProSoja, o Senar também, entrar nisso, começar essa colaboração, né? E ele vê que primeiro o desenvolvimento da modelagem, depois seria o uso disso, né? Dessa ferramenta. A ideia é chegar no produtor com seria uma caixa de ferramentas, foi o exemplo que ele usou, com essa modelagem, né? Mostrando para ele as vantagens que eles teriam, os produtores teriam, de antecipar a resolução de alguns problemas que podem acontecer durante as safras, com modelos matemáticos que podem prever as consequências de cada uma dessas variáveis, né? Tantas são que influenciam na produção e na produtividade. Ele falou também que esse intercâmbio, né, entre estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação, essa next generation, a próxima geração, né, que a gente tem tanta necessidade que eles tomem as rédeas dos negócios e tenham mais sucesso do que nós, né?
é uma segunda fase, né? E por último, ele acha que no futuro a gente teria aí uma ferramenta de valor para os produtores e uma nova geração treinada para usar essas ferramentas em benefício do Estado, em benefício do país, enfim, em benefício das pessoas. Muito obrigada, Arioli. Obrigada ao Dr. Jay também. O sistema Posso fazer mais uma pergunta? Pode. May I ask Jay another question? Yes. Well, the question is, if you have, do you have any advice for the farmers here in Mato Grosso? What could you tell them as your closing of this? I guess my advice would be to continue to carry on with meeting the challenges. It seems like they are embracing technology, at least the groups that we saw today. They're embracing technology. They're, like I said, kind of trying to tighten their cycle on their own farms where the losses of things or the waste of things is a lot less, and I think that's important. And I think working together is an important part. In fact, if you set up a forum here for people to exchange ideas and see what others are doing, motivates them to say, maybe, hey, this is something I can use, but also the competition that you build here makes them think of ways to innovate. And so I think that is going to just continue to help your farm community as a whole and make farmers stronger, because I really think we have challenges ahead of us, and the ability to embrace that and move forward is going to be important. Bom, como mensagem, ele disse que os produtores devem continuar nessa linha, né, que ele viu aqui hoje. É claro que essas fazendas foram selecionadas entre tantas, né, para ganhar o prêmio final com campo, mas ele vê que essa linha, esse caminho de tentar aproveitar os resíduos para gerar mais valor para a produção, para diminuir custos, como nós vimos vários exemplos aqui, né, é um caminho interessante, porque aumenta a sustentabilidade, né. E ele também achou que esse fórum de apresentações de casos aqui, de discussões, acaba criando uma competição saudável, né, entre os produtores e também exemplos que podem ser seguidos por outros. Eu duvido alguém que não tenha participado aqui hoje que não tenha tirado pelo menos uma meia dúzia de boas ideias, né, pensando assim, puxa, isso eu poderia fazer lá na minha propriedade. Ele disse, olha, é por aí o caminho, né, essas parcerias são importantes, esse conhecimento uns dos outros também, porque nós temos muitos desafios pela frente. Foi o que ele falou, que a gente tem que estar preparado para resolver da melhor forma possível, né? Criando valor não só para o proprietário, mas para a comunidade onde essa propriedade está inserida. Jay, Thank you, sir. thank you. Pleasure to have you here. It was a pleasure for me to be here. Thank you. Good.